Nessa videoaula, irei falar sobre a linguagem Prolog e mostrar alguns exemplos básicos rodando no software SWI Prolog. Mas, para isso é importante que vocês tenham lido os materiais obrigatórios da unidade 4. Vamos lá? Vamos começar com um exemplo básico e clássico da lógica. Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. A gente pode implementar esse argumento utilizando a linguagem Prolog. Vocês podem implementar os códigos em Prolog utilizando o bloco de notas ou o Notepad++. Mas nesses casos, lembrem-se de salvar o arquivo com a extensão .pl para que o compilador SWI encontre esse arquivo. Nesse videoaula eu vou utilizar o editor de texto do próprio SWI Prolog. Para isso, primeiramente a gente deve criar um novo arquivo, então, File, New. Vou buscar a pasta em que eu desejo salvar o meu arquivo, dar um nome para o meu arquivo, e nesse caso, como eu estou utilizando o editor do próprio SWI, eu não preciso colocar a extensão .pl, pois o tipo de arquivo já é do tipo Prolog. Salvar. Ele vai abrir uma segunda janela, e é aqui que eu vou implementar o meu argumento, através dos códigos em Prolog. Eu deixei as janelas lado a lado para a gente conseguir visualizar o argumento escrito em linguagem natural e em linguagem Prolog. Mas antes de entender o que aqueles códigos em Prolog significam, vamos entender três conceitos do Prolog: fatos, regras e consultas. Um fato é uma verdade absoluta. No nosso exemplo, o fato que nós temos é Sócrates é homem. Aqui, o fato é representado através de predicado e objeto. Vamos relembrar um pouquinho do que é um predicado. Um predicado é uma característica de um objeto ou uma relação entre objetos. Então, nesse caso, o nosso predicado é homem, pois é a característica de Sócrates. E Sócrates, por ser uma pessoa específica, é o nosso objeto. A gente representa essa sentença, Sócrates é homem, através da seguinte sintaxe no Prolog. Homem, Sócrates. Homem sendo o predicado e Sócrates, entre parênteses, sendo o objeto. Perceba que mesmo sendo nome de pessoa, Sócrates deve se iniciar com a letra minúscula. A gente só usa a letra maiúscula para representar as variáveis aqui no Prolog. Não se esqueça do ponto final. O ponto deve existir após os fatos e as regras. A sentença "todo homem é mortal" é uma generalização. Quando falamos de generalizações no Prolog, a gente representa isso através de regras. Uma regra tem o seguinte formato: cabeça, C, corpo. A cabeça é aquilo que eu quero definir. É um predicado que eu quero definir. O corpo representa a conjunção e ou disjunção de predicados, ou seja, as condições para eu definir a cabeça daquela regra. Os dois pontos e o tracinho representam C. Então, a forma de leitura da regra ficaria cabeça, C, corpo. No nosso exemplo, todo homem é mortal, ou seja, o que eu quero definir? Mortal. E a condição para ser mortal é ser homem. Portanto, vamos ver aqui na linguagem em Prolog como que eu leio essa regra aqui. X é mortal, C, X é homem. Não se esqueça do ponto final. E a terceira sentença do nosso argumento, que é logo, Sócrates é mortal, é a nossa consequência do argumento. As consequências não são implementadas no código Prolog, e sim são consultadas. A consulta é o terceiro conceito importante do Prolog. As consultas vão ser expressas no compilador SWI Prolog. Então, no nosso editor de texto já está tudo certo. Eu vou salvar e vou compilar esse arquivo. Posso voltar para o compilador SWI Prolog e é aqui que eu vou fazer as consultas, para verificar se a consequência do argumento é verdadeira ou falsa. Então, a consequência do argumento é verificar se Sócrates é mortal.
Dessa forma, eu represento a minha consulta da seguinte maneira. Mortal Sócrates. Não se esqueça do ponto final após todas as consultas. Aqui eu tô querendo fazer a seguinte pergunta. Sócrates é mortal? Ao apertar Enter, ele vai me dar uma resposta, que nesse caso é true, ou seja, verdadeiro. Essa é uma consulta do tipo fechada. As respostas vão ser apenas verdade ou falso. Existe também a consulta do tipo aberta, onde eu uso variáveis, que nesse caso pode ser X. A pergunta que eu estou fazendo aqui é a seguinte: quem é mortal? Ao apertar Enter, ele vai me dar que X é igual a Sócrates, ou seja, Sócrates é mortal. Vamos fazer uma outra consulta. Se eu faço a consulta mortal, Carlos, ou seja, Carlos é mortal, e apertar Enter, ele vai me dar falso. Por que ele deu falso? Porque eu não tenho nenhum fato declarado sobre Carlos na minha base. Agora percebam que, se eu colocar aqui, homem, Carlos, ou seja, Carlos é homem, salvar o arquivo e compilá-lo novamente, volto para o SWI, faço a mesma pergunta. Carlos é mortal? Ao apertar Enter, verdadeiro. A mesma coisa acontece se eu fizer a pergunta, quem é mortal? Agora eu tenho duas respostas possíveis, correto? Ao apertar Enter, ele vai aparecer que X igual a Sócrates. Vejam que o cursor está piscando aqui. Então, ao apertar ponto e vírgula, ele vai me dar a outra resposta, X igual a Carlos. E isso vai acontecer para todas as respostas possíveis. Sempre que você apertar ponto e vírgula, ele vai mostrar outra resposta se esta existir. Vamos para o segundo exemplo? O segundo exemplo vai ter apenas o predicado nasceu, que vocês vão ver agora. Aqui eu estou dizendo, Karine nasceu no ano de 1988, Ana nasceu no ano de 1944, José nasceu no ano de 2000 e assim sucessivamente. Então, o predicado aqui é nasceu e os objetos é o nome das pessoas e o ano de nascimento delas. Percebam que aqui a gente tem uma relação entre objetos, ou seja, o predicado pode ter mais de um objeto relacionado a ele. Esse exemplo serve para mostrar que, utilizando apenas fatos, nós também conseguimos realizar algumas consultas. Então, com o intuito de mostrar alguns operadores comparativos nas consultas, a gente vai utilizar esse código. Vamos salvar esse arquivo e compilá-lo. Em seguida, abrir o SWI Prolog. Ao fazer uma consulta do tipo aberta, nasceu X, Y. Que pergunta eu estou fazendo aqui? Quem nasceu e em qual ano? Enter. Veja que eu vou ter mais de uma resposta. X igual a Karine e Y igual a 1988. Sempre que eu apertar ponto e vírgula, ele vai aparecer todas as respostas da minha base. Essa é uma consulta aberta, pois eu tenho várias opções de resposta e estou utilizando uma variável. Agora, se eu pergunto, nasceu Karine em 1988? O que eu estou fazendo, na verdade, nessa pergunta? Quero saber se a Karine nasceu nesse ano. Ele pode me dar uma resposta verdadeira ou falsa, portanto, é uma consulta do tipo fechada. Nesse caso é verdade, pois eu tenho esse fato declarado na minha base. Agora, se eu mudar um pouquinho a consulta e colocar Karine nasceu no ano de 2000, a minha pergunta, a minha consulta vai ser falsa, pois eu não tenho esse dado, esse fato declarado na minha base. Vamos fazer mais consultas, utilizando os operadores comparativos. Nasceu X e Y. Agora, o que eu vou querer saber? Onde Y
é maior que 2000. Ponto final. Percebam que a gente usou uma vírgula aqui. O que eu estou perguntando? Eu quero saber quem nasceu no ano maior que 2000. A minha consulta tem apenas uma resposta, x igual a João, y igual a 2001. Aqui a gente está usando o operador comparativo de maior, mas a gente tem maior e igual, menor e igual e diferente. Vamos ver mais um exemplo. Vejam essa próxima consulta. O que eu estou perguntando? Quem nasceu nos anos que são maiores que 1944 e menor que 2001. Note a ordem do operador comparativo maior ou igual. O igual vem depois do símbolo de maior, tá? Nesse caso, as respostas vão ser x igual a Karine, x igual a Ana, x igual a José, x igual a Cris, e não tem mais nenhuma resposta para essa pergunta. Percebam que eu posso inserir vários critérios separados por vírgula, pois a vírgula aqui representa e, representa a conjunção, o conectivo e. Vamos para a nossa última consulta desse segundo exemplo. Essa consulta a gente está perguntando o quê? Quem nasceu no ano, sendo esse ano exatamente igual a 1944, pois o símbolo igual, dois pontos igual, representa a igualdade no Prolog. Então, nesse caso, a gente tem x igual a Ana, sendo y igual a 1944. Ponto e vírgula, não tenho mais nenhuma resposta. Nesse caso específico, percebam que a gente pode simplificar a nossa consulta. Eu quero saber quem nasceu no ano exatamente igual a 1944, certo? Então, eu posso substituir o y por 1944. Ele vai me dar x igual a Ana. Nesse caso, eu estou usando apenas uma variável. Aqui é só para mostrar alguns exemplos de consulta e como utilizar os operadores comparativos. Vamos para o nosso terceiro e último exemplo. Aqui nós temos dois predicados. O predicado fica em e o predicado nasceu em. Vamos entender o contexto desse exemplo. O predicado fica em é o predicado que está expressando a relação entre o objeto cidade e país, ou seja, São Paulo fica no Brasil, Paris fica na França, Tóquio fica no Japão. O segundo predicado, o nasceu em, está expressando a relação entre o objeto pessoa e cidade, onde eu estou dizendo que João nasceu em São Paulo, Jean nasceu em Paris e Yuri nasceu em Tóquio. Aqui a gente já consegue fazer algumas consultas. Vou mostrar para vocês. Mas antes, lembrem que vocês têm que salvar o arquivo e, em seguida, compilar esse arquivo, para depois fazer as consultas. Eu vou fazer a seguinte consulta. Fica em x, Brasil. Ponto final. O que eu estou perguntando aqui? Qual a cidade fica no Brasil? Ao apertar Enter, x igual a São Paulo. Lembrem-se que essa é uma consulta do tipo aberta, pois eu estou utilizando variáveis. Se eu fizer a consulta dessa forma, ela será uma consulta do tipo fechada, pois a resposta que eu terá como retorno será apenas verdadeiro ou falso. Se eu fizer a seguinte consulta, São Paulo fica em Brasil, mas sem o underline, veja que ele vai me dar falso, pois São Paulo sem o underline não está declarado na minha base. Isso é para mostrar para vocês que vocês devem fazer as consultas exatamente da forma com que os objetos aparecem no código de vocês. Vejam que eu posso fazer outras consultas, inclusive utilizando o predicado nasceu em. Vamos supor que eu quero saber quem nasceu em Tóquio. A resposta será x igual a Yuri. Se eu mudar um pouquinho a minha base e inserir um novo fato, dizendo que Karine
nasceu em Tóquio, eu vou salvar essa alteração, pois toda modificação precisa ser salva e compilada. E ao refazer essa pergunta, vejam que eu posso ter mais de uma resposta. X igual a Yuri, X igual a Karine. Agora, se eu fizer a seguinte consulta. Nasceu em X minúsculo, vírgula, Tóquio. O que eu estaria perguntando? Lembrem-se, X minúsculo, mesmo que seja apenas uma letra, estaria representando um objeto. Nesse caso, eu estaria perguntando se X nasceu em Tóquio, e não quem nasceu em Tóquio. Veja que a resposta será falsa, pois eu não tenho esse fato declarado na minha base. Eu não tenho declarado na minha base que X nasceu em Tóquio. Agora, se eu modificar para a letra maiúscula, ele vai me dar as respostas igual na consulta anterior. Vamos voltar para o editor de texto e vamos propor o seguinte desafio: criar uma regra que defina qual a pátria de uma pessoa. Lembrem-se que a regra deve ter a seguinte estrutura: cabeça, C, corpo. Na cabeça é aquilo que eu quero definir, então eu vou criar um novo predicado chamado pátria de X e Y. Por quê? Porque eu tenho dois parâmetros aqui. Porque eu quero saber o nome da pessoa e o nome do país. Portanto, dois objetos relacionados. A pergunta que a gente vai fazer aqui é: X é a pátria de Y? Então, agora nós vamos montar a estrutura do corpo da regra. Vejam que o corpo da regra será uma conjunção dos dois predicados que já existem. Para separar a cabeça da regra do corpo da regra, lembrem-se da notação dois pontos, tracinho, que representa o C, a condicional da nossa regra. Então vejam como ficou a nossa regra. X é a pátria de Y, C. Y, que é a pessoa, nasceu em uma cidade Z. Notem que o Z não aparece no escopo de pátria D. A gente está usando apenas duas variáveis, que é X e Y, sendo X representando o país e Y a pessoa. Mas a gente precisa dessa variável Z como uma auxiliar para representar a cidade que faz a conexão da pessoa com o país. Então, vamos voltar no conceito, no entendimento da regra. X é a pátria de Y, C. Y nasceu em Z, e Z fica em X, sendo X o país. Lembrem-se que como teve uma modificação no código, nós precisamos salvar o código e compilá-lo novamente. Então, vamos fazer uma consulta. Pátria de... Vamos supor que eu quero saber qual a pátria da Karine. Então, qual a pátria da Karine? Pois a gente declarou que a Karine nasceu em Tóquio. Portanto, a pátria da Karine deve ser igual Japão. Posso fazer outros tipos de consulta, como a gente já viu nos exemplos anteriores. Nesse caso, a gente está perguntando qual a pátria das pessoas, eu quero saber. X igual a país, Y igual a pessoa. Nesse caso aqui, a gente vai ter mais de uma resposta. Então, X igual Brasil, Y igual João. X igual a França, Y igual a Jean. E assim sucessivamente para todos os fatos que eu tenho declarado. Posso fazer outros tipos de pergunta, como: Japão é a pátria de quem? Nesse caso, eu vou ter duas respostas: X igual a Yuri, X igual a Karine. Esse vídeo teve o objetivo de ensinar alguns conceitos básicos do Prolog, como fatos, regras e consultas, bem como a implementação dos códigos em Prolog no compilador SWI Prolog. Pratique implementando os exemplos que estão no material obrigatório da unidade 4. Assim ficará cada vez mais fácil a compreensão dessa linguagem.
Desse modo, concluímos as videoaulas dessa disciplina. Qualquer dúvida, entre em contato através do fórum de dúvidas. Espero que tenham compreendido todos os conteúdos e desejo bons estudos.